A partir do versículo 10, a igreja pode sentar nesse momento. Assim diz a palavra do Senhor. Então Josué deu ordens aos chefes do povo, dizendo: passem pelo meio do arraial e ordenem ao povo, dizendo: preparem a comida, porque daqui a 3 dias vocês vão atravessar esse Jordão, para que entrem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, para que tomem posse dela. Josué falou aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: lembrem-se do que Moisés, servo do Senhor, ordenou a vocês, dizendo: o Senhor, seu Deus, está dando descanso a vocês e lhes dará esta terra. Que as mulheres de vocês, as crianças e o gado fiquem na terra que Moisés lhes deu deste lado do Jordão. Mas vocês, todos os valentes, passarão armados na frente dos seus irmãos e os ajudarão, até que o Senhor conceda descanso aos irmãos de vocês, como deu descanso a vocês, e eles também tomem posse da terra que o Senhor, o Deus de vocês, lhes dá. Depois vocês poderão voltar e tomar posse da terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu por herança deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Eles responderam a Josué: tudo o que você nos ordenou faremos, e aonde quer que você nos enviar iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a você. Tão somente esteja com você o Senhor, seu Deus, como esteve com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as ordens que você der e não obedecer às suas palavras, em tudo o que você lhe ordenar, será morto. Tão somente seja forte e corajoso. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que nós possamos prosseguir nesse culto, agora com a exposição da Tua palavra, concentrados e cada vez mais aptos a entender as Tuas verdades. E entendemos que isso só acontece com a iluminação do Divino Espírito Santo. Então, mais uma vez, nós te pedimos, Senhor, para que nós possamos entender e aplicar de forma correta, de forma coerente com a Tua palavra, as Tuas maravilhosas verdades. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, para tudo precisamos de um plano. Plano é fundamental para as maiores realizações das nossas vidas. Agir com improviso é um tanto arriscado. Improvisar pode dar muito certo, como dar muito errado. O ano começa e a gente começa a ver os planos. Talvez alguns planos que não deram certo em 2022, a gente queira executar em 2023, novos planos. E no final do ano é sempre a mesma coisa. Algumas coisas que a gente planejou, a gente consegue realizar, outras não. Outras que a gente nem planejou, a gente realiza e a gente nem imaginava. E existem coisas que você só conseguiu realizar porque planejou. Olha, eu só consegui realizar isso aqui em setembro, em outubro, porque em janeiro eu comecei a me preparar. Irmãos, quando Adão ele pecou lá em Gênesis, Deus tinha um plano. O que é que o pecado faz com a humanidade? Qual é o maior efeito que o pecado tem sobre a humanidade? É a separação, a divisão entre Deus e a humanidade. É isso que o pecado faz, porque Deus ele é santo. E a consequência do pecado é esta separação. Mas Deus tinha um plano. Deus ele vai
mostrar esse plano desde Gênesis 3,15, para que haja, como Paulo vai falar lá em 2 Coríntios, o evangelho é o evangelho da reconciliação, porque ele tem esse efeito. Cristo promove essa reconciliação, esse é o plano. O plano é certo e o plano é claro. E quem prometeu o sucesso deste plano foi o próprio Senhor. E Josué já tinha a informação de que as promessas de Deus nunca morreriam. Elas sempre se cumprem, a gente viu isso na semana passada. Moisés morreu, mas as promessas não. Moisés morreu, Josué irá morrer, mas a presença de Deus estaria com eles sempre, porque Deus é eterno. Moisés morreu, mas isso não significava que eles deveriam abandonar a lei que Moisés escreveu. De forma nenhuma. Na verdade, eles não deveriam, como diz a palavra, nem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda dessa lei. Versículo 10 diz assim: então Josué deu ordens aos chefes do povo, dizendo: passem pelo meio do arraial e ordenem ao povo, dizendo: preparem a comida, porque daqui a 3 dias vocês vão atravessar este Jordão, para que entrem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, para que tomem posse dela. Irmãos, aquele povo tinha uma missão. A missão aqui é clara: passar o rio Jordão. Do outro lado estava a terra prometida. Aqui os especialistas calculam uma média de 1 milhão de pessoas que deveriam atravessar aquele rio, que estava num período de cheia. O rio estava cheio. Aqui nós temos instruções do Senhor Deus para o povo. 2 coisas que nós temos aqui: instruções e lembretes. Coisas que são fundamentais para as nossas vidas. Precisamos de instrução e precisamos de lembretes. Temos muitas instruções na palavra de Deus e temos muitos lembretes também. Lembretes de quem Deus é na nossa vida. Lembretes de o que Deus faz na vida dos seus servos. Lembrete do quanto Ele é fiel. A gente leu agora há pouco em Isaías 51 o quanto Ele é fiel, mesmo o povo muitas vezes reclamando. Precisamos desse lembrete. Precisamos das instruções. Aqueles irmãos já tinham muitos lembretes do que Deus fez na vida daquele povo. Eles já haviam contemplado muitos milagres e iriam contemplar muito mais. Deus libertou os pais deles no Egito. Uma coluna de fogo guiava aquele povo de noite e uma nuvem pela manhã. Comida caía do céu para aquele povo e ainda cai aqui. Deus nos dá lembretes e instruções e tudo isso faz parte do seu maravilhoso plano. Irmãos, para entendermos a história de hoje, a gente precisa voltar alguns versículos aqui, para a gente ver o plano de fundo desse lembrete de Josué. O que Josué está fazendo aqui é um lembrete para 2,5 tribos, especificamente. Voltemos aqui para Deuteronômio, por favor. Deuteronômio, capítulo 3, comecinho de Deuteronômio aqui, o livro antes. Versículos 18 a 20. Olha o que diz a palavra do Senhor. Deuteronômio 3, 18 a 20. Diz assim: nesse mesmo tempo eu lhes ordenei, dizendo: o Senhor, o Deus de vocês, lhes deu esta terra, para que vocês tomem posse dela. Todos os homens valentes, armados, devem passar adiante dos seus irmãos, os filhos de Israel. Tão somente as mulheres, as crianças e o gado de vocês, porque sei que vocês têm muito gado, ficarão nas cidades que já lhes dei.
versículo 20, vocês deverão lutar até que o Senhor dê descanso a seus irmãos, como deu a vocês, para que eles também ocupem a terra que o Senhor, o Deus de vocês, está dando a eles do outro lado do Jordão. Depois vocês poderão voltar, cada um à propriedade que lhe dei. Existem outras passagens que recordam esse momento aqui, mas essa aqui ela já explica muito bem. O povo de Israel, irmãos, ainda com Moisés em vida, havia ocupado parte da terra. Nós temos o rio Jordão, do lado de dentro eu tenho uma terra chamada de Transjordânia, e mais do lado, pegando ali o Jordão e o Mediterrâneo, eu tenho o que nós conhecemos sobre a Palestina, a terra prometida de fato. Geograficamente, é esse o mapa. E eles já tinham, com Moisés ainda em vida, dominado a Transjordânia, ocupado aquela parte ali. E aí, o que é que acontece? Existe parte do povo, especificamente 2,5 tribos, elas queriam ficar já nessa terra da Transjordânia. A tribo de Gade, por exemplo, ela tinha muito gado e ela estava satisfeita com aquele local. Olha, a gente quer ficar aqui, a gente quer ficar nessa parte da Transjordânia aqui. Tribo de Gade, tribo de Ruben e parte da tribo de Manassés. Só que essa passagem que a gente acabou de ler, Deuteronômio 3, é Moisés cobrando a esses dois povos e meio, essas 2 tribos e meio aqui, que quando eles passassem do Jordão aqui, os homens, eles deveriam ir com as outras tribos dominar a terra prometida. Olha, vocês vão deixar aqui o seu gado, as suas mulheres, as suas crianças, mas vocês vão com os homens lutar junto com as outras tribos, porque vocês têm que conquistar a terra prometida. E o que é essa passagem de hoje? É Josué lembrando essa ordem. É Josué recordando essa ordem. É a hora de vocês, homens, atravessarem o Jordão com essas 9,5 tribos aqui, para lutarem com a gente, com o restante do povo, para lutarem com a gente. Olha o versículo 13 da nossa passagem. Lembre-se do que Moisés, servo do Senhor, ordenou a vocês, dizendo: o Senhor, seu Deus, está dando descanso a vocês e lhes dará essa terra. Lembrem-se do que Moisés falou com vocês. O ensinamento aqui é: vocês são um só povo. Vocês adoram a um só Deus. E vocês são um só povo. Mesmo o Rio Jordão dividindo vocês, vocês são um só povo. E agora vocês precisam socorrer o outro. Deus está dizendo: vocês têm a minha promessa, vocês têm a minha presença, vocês têm a minha lei, e agora vocês têm o povo. Vocês têm um ao outro, vocês têm tudo o que é necessário para dominar a terra prometida, para cumprir a minha promessa. Vocês têm tudo o que é necessário. São 3 pontos claros aqui, irmãos. Versículos 10 e 11. Josué fala com os oficiais de cada tribo. É uma palavra aqui para os oficiais. Versículos 12 a 15. Nós temos uma palavra aqui para os líderes específicos, um lembrete direto para os líderes específicos dessas 2,5 tribos aqui. Gade, Ruben e metade da tribo de Manassés. E versículos 16 a 18 temos aqui o que nós chamamos de contrato pactual. Ou seja, eles dizendo: nós vamos obedecer às ordens, e se quem não obedecer vai morrer. É a característica de um pacto aqui, digamos assim. Então, versículo 10 ele diz: então Josué deu ordens aos chefes do povo, dizendo... A gente tem essa expressão aqui, né? Chefes do povo. Algumas traduções, elas
elas pegam como oficiais do povo, tem umas que falam príncipes do povo. Entenda que Josué, assim como Moisés, além de chefe do povo, agora ele acopla uma função que é uma função de general de guerra. Por causa do contexto, a gente tem isso com Josué. Ele é como se fosse o general ali daquele exército, digamos assim. E entenda porque é interessante como Josué, ele recebe o chamado nos versículos de 1 a 9. A gente viu isso na semana passada. Versículos de 1 a 9 é o bloco sobre o chamado de Josué. E imediatamente, versículo 10, ele vai partir para o trabalho. Imediatamente. Por que Josué ele não desfrutou dos privilégios do cargo? Afinal, ficar no lugar de Moisés devia ter algum privilégio, algum reconhecimento, talvez uma condecoração ali, uma cerimônia. Por que Josué ele não aproveitou esse momento glorioso? Ele ficou no lugar de Moisés. Ele é o presidente da nação aqui. É como se ele fosse o presidente, ele é o chefe maior. Josué, imediatamente depois do seu chamado, aqui versículo 9, seja forte, né? Não foi isso que eu te mandei, que eu te ordenei, seja forte e corajoso. Eu estarei com você por onde quer que você andar. Versículo 10, trabalho. 1 Timóteo 3, vai nos dizer, aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. Aquele que almeja o episcopado, excelente privilégio almeja, excelente regalia almeja? Não. Excelente obra almeja, para todo o trabalho e cargo que venhamos a ter, ou querer conquistar no ministério, nós devemos visar a obra, e não o privilégio da posição. O que é que eu vou ganhar se eu ocupar tal cargo? Como é que as pessoas vão me reconhecer se eu disser que eu sou isso ou aquilo? Não. A palavra de Deus nos manda olharmos para a obra. Por que ser um pastor? Por que ser um presbítero? Por que ser um diácono? Porque existe uma obra que precisa ser feita para aqueles que desejam tal posição. Porque muitos, depois de se tornarem líderes, conseguir a minha posição, conseguir o que eu queria ser chamado, param de trabalhar ou não trabalham como trabalhavam antes de ter o ofício, porque eles estavam de olho no cargo, eles estavam de olho na posição, e agora que eles têm, não precisa fingir que quer trabalhar. Essa é a realidade, infelizmente, de muitas igrejas. Josué, imediatamente, ele vai até os líderes das tribos, ele vai marchar, ele vai falar aos príncipes aqui, chefes do povo. A palavra príncipes se enquadra bem porque o que a gente tem de príncipe hoje em dia, ou ali propriamente dito na Idade Média, é algo ligado a um filho de um rei que fica sem fazer nada e fica esperando ser rei, ou fica ali na diplomacia, no máximo. Mas príncipe no Antigo Testamento e príncipe aqui no contexto, eles eram chefes militares. Eles eram capitães aqui, né? Líderes de um grupo. Um príncipe, ele tinha um grupo que estava a serviço para lutar com ele na batalha quando ele quisesse. São essas pessoas que Josué vai se dirigir aqui, a esses príncipes. Versículo 11, chega para os chefes e diz: passem pelo meio do arraial e ordenem ao povo, dizendo: preparem a comida, porque daqui a 3 dias vocês vão atravessar esse Jordão para que entrem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, para que tomem posse dela. Josué diz: ordenem que eles marchem. Vocês precisam marchar, mas antes de marchar, vocês precisam de suprimentos. Precisamos juntar suprimentos. Ora, analisemos capítulo 5
Quando o povo entra na terra prometida, lá em Josué, o maná para de cair. A comida do céu para de descer, porque eles entram na terra prometida. Então estamos no capítulo 1, o maná ainda está vindo. A comida vem. Então por que juntar? Por que juntar se eles ainda recebiam o maná? E aqui essa é a ordem de Josué. Olha, vamos passar, juntem suprimentos. Porque aqui, irmãos, não era simplesmente um machá para ir para outra região. Era um machá para ir para a guerra. Eles estavam indo rumo a campos de batalha. Eles precisariam de mais comida. Aqui sim, nesse contexto, eles precisariam de comida acumulada. Esta é uma situação específica. E entendam que existe uma estrutura aqui. Olha, Josué é o líder, e este líder, ele obedece ao supremo pastor, a Deus. Temos aqui os príncipes, ou chefes, ou líderes das tribos aqui. Ou seja, Josué não fala a um povo. Olha a estrutura. Josué fala a um conselho. Ele fala a esses líderes. Moisés se reunia com um conjunto de anciãos. Esses anciãos é o princípio de presbíteros. É como se Josué aqui fosse o bispo, digamos assim. Os anciãos, os presbíteros, no Novo Testamento esse termo bispo e presbíteros, eles irão ter, dentro da estrutura ali da igreja, eles têm o mesmo peso nas decisões, tanto é que eles são sinônimos, eles têm o mesmo peso, sendo diferenciados ali entre presbíteros, regentes e docentes, mas com o mesmo peso nas decisões, com o mesmo peso no governo da igreja. E aqui o que temos é o princípio desse conselho, digamos assim. A estrutura, ela é baseada desde o Antigo Testamento. Josué se dirigia a um conselho de anciãos, aos líderes. Ou seja, Deus vai estabelecer essa liderança. Ele está dizendo que todas essas tribos obedecem ao supremo pastor, claro, mas também vocês devem obedecer a Josué e aos príncipes, porque eu coloquei eles nesta posição, neste ofício. Imagina Josué falando a todos os povos, uma média ali de 1 milhão de pessoas, imagina ele se dirigindo a todos. Não, isso é impensável. E a ordem é, vocês vão levar suprimentos, porque daqui a 3 dias, vocês vão passar pelo Jordão e vocês vão possuir a terra. Deus havia prometido a posse da terra para Moisés. Josué está dizendo exatamente isso agora. Aquilo que Deus prometeu, Ele vai nos dar. Vamos tomar a terra. Ele está executando. O que os oficiais fazem, o que foi ordenado por Deus. Eles não fazem o que eles querem. Eles não fazem o que eles acham que pode dar certo. Existe diretoria, existe liderança. Eu não faço o que eu acho que dá certo. Eu faço o que está determinado e a ordem de Deus. Segundo ponto, irmãos, ele fala aos líderes de forma geral aqui das tribos, mas ele vai se dirigir especificamente a 2,5 tribos. Versículo 12. Josué falou aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo, os Rubenitas, Gaditas, né? Ruben, Gade e parte da tribo de Manassés. E quando foi que Deus ele vai ordenar isso, né? Qual é o primeiro contato que a gente tem com esse episódio aqui da lembrança? A gente lê o Deuteronômio, mas tem uma passagem anterior, se vocês puderem abrir, por favor, lá em Números 32, é quando Moisés pela primeira vez fica sabendo dessa notícia da divisão. Olha a reação de Moisés. Olha, parte do povo quer ficar aqui, não quer entrar, não quer passar o Jordão. E olha a reação de Moisés quando ele fica sabendo dessa proposta. É uma proposta que chega para ele.
Números 32, versículo 1 diz assim: os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham muito gado. Quando viram a terra de Jazé e a terra de Gileade, que eram boas para a criação de gado, então eles disseram: poxa, a gente tem tanto gado, tem tanta coisa, e tem essa terra aqui que a gente já dominou na Transjordânia, vamos ficar aqui, não vamos passar para o Jordão não, vamos chegar com essa proposta para Moisés. Versículo 7, olha o versículo 7 de Números 32. Por que vocês querem isso é Moisés falando com eles. Por que vocês querem desanimar os filhos de Israel para que não entrem na terra que o Senhor lhes deu? Olha, o que vocês estão fazendo, querendo ficar aqui, vocês querem desanimar o povo a entrar. Essa é a reação de Moisés. Moisés não gosta dessa proposta. Versículo, ainda em Números 32, versículo 14. Ainda Moisés falando para eles: e agora vocês, geração de pecadores, se levantaram em lugar de seus pais para aumentar ainda mais o furor da ira do Senhor contra Israel. Moisés está dizendo: olha, vocês estão levantando a ira de Deus. Vocês estão dividindo o povo. Cuidado com a ira de Deus. Deus deixou vocês 40 anos no deserto. Vocês estão virando instrumentos de desencorajamento para quem vai passar o Jordão. Essa é a ideia aqui de Moisés. Mas veja a resposta do povo. Versículo 16 a 19. Ele vai dizer assim em Números 32. Então os filhos de Gade e os filhos de Ruben se aproximaram de Moisés e lhes disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidade para as nossas crianças. Mas nós nos armaremos e vamos para a guerra diante dos filhos de Israel, até que os tenhamos levado ao seu lugar, porém as nossas crianças ficarão nas cidades fortificadas, por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para as nossas casas, até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança. Porque não herdaremos com eles do outro lado do Jordão, nem mais adiante, porque já temos a nossa herança deste lado do Jordão, ao leste. Então, essa é a resposta. Vamos conquistar, nós vamos ficar aqui, mas na hora de passar o Jordão, nós vamos conquistar as terras para eles, vamos deixar as nossas crianças aqui, vamos conquistar e nada queremos dessas terras. Depois a gente volta. Depois que for conquistado. Esse é o trato aqui, é o pacto que está sendo feito com Moisés. E diante de Deus, claro. A resposta de Moisés, a partir do versículo 20, de Números 32. Então Moisés lhe disse: se vocês fizerem isso, se vocês se armarem para a guerra diante do Senhor, e cada um de vocês, armado, passar o Jordão diante do Senhor, até que ele tenha expulsado os seus inimigos de diante dele, e a terra estiver subjugada diante do Senhor, então vocês poderão voltar e estarão desobrigados diante do Senhor e diante de Israel, e a posse dessa terra será de vocês diante do Senhor. Porém, se vocês não fizerem isso, estarão pecando contra o Senhor, e fiquem sabendo que esse pecado certamente os encontrará. Construam cidades para os seus filhos e currais para as suas ovelhas, e cumpram o que vocês prometeram. Então os filhos de Gade e os filhos de Ruben disseram a Moisés: nós, seus servos, faremos o que nos foi ordenado. Moisés faz questão de frisar: não vai haver divisão no meio do povo. Se vocês não cumprirem, o pecado vai encontrar vocês. Josué 1, do 10 ao 18, é a lembrança. E era crucial lembrar disso antes de entrar na terra. Perceba que esse texto nos mostra aqui o poder que essa liderança tem. Essas 2 tribos e meio, tomando essa decisão e dando essa proposta a Moisés, eles poderiam ser um grande instrumento de encorajamento aos outros povos,
mas também podiam ser um grande instrumento de desencorajamento. Esse é o receio de Moisés. Se vocês resolverem ficar aqui, vocês vão desencorajar. Eles poderiam ser instrumento de um ou outro. E é isso que a liderança é para a igreja. A liderança tem um poder muito grande de encorajar, mas também tem um poder muito grande de desencorajar. Essa liderança pode ser usada para o mal ou pode ser usada para o bem. Versículo 13 da nossa passagem. Lembrem-se do que Moisés, servo do Senhor, ordenou a vocês, dizendo: o Senhor, seu Deus, está dando descanso a vocês e lhes dará esta terra. Versículo 14, que as mulheres de vocês, as crianças e o gado, fiquem na terra que Moisés lhes deu deste lado do Jordão. Mas vocês, todos os valentes, passarão armados na frente dos seus irmãos e os ajudarão, até que o Senhor conceda descanso aos irmãos de vocês, como deu descanso a vocês. E eles também tomem posse da terra que o Senhor, o Deus de vocês, lhes dá. Depois vocês poderão voltar e tomar posse da terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu por herança desse lado do Jordão, para o nascente do sol. Vejam, irmãos, que princípio maravilhoso. A igreja, ela é chamada a lutar pela família um do outro. A igreja, ela é chamada a proteger a família do outro como se fosse sua. Quem somos? Somos encorajadores uns dos outros. É isso que Jonatas vai fazer com Davi. Quando Davi está sendo perseguido pelo seu pai, Saul, lá em 1 Samuel 23, Jonatas vai dizer: então Jonatas, filho de Saul, se levantou e foi falar com Davi em Oreza, e lhe fortaleceu a confiança em Deus. Jonatas disse: não tenha medo, porque a mão de Saul, meu pai, não encontrará você. Você será rei de Israel, e eu serei o segundo depois de você, o que também Saul, meu pai, bem sabe. Assim como Jonatas está encorajando Davi aqui, tratando ele como irmão, essas duas tribos e meia, elas deviam encorajar os outros, mostrando que elas vão para a guerra. A ordem é essa. No versículo 14, vocês devem lutar ao lado deles. A expressão lá de Hebreus 10, 25, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Aqui é encorajem um ao outro. Por quê? Porque o dia se aproxima. Fidelidade é unidade. E sem unidade não existe fidelidade. Moisés morreu, mas Deus não morreu. As suas promessas não morreram. A sua palavra, o seu povo estão ali. Eles têm o que é suficiente. Até que o Senhor conceda descanso aos irmãos. Versículo 15. Até que o Senhor conceda descanso a vocês. A palavra descanso aqui é interessante porque ela não é traduzida como Shabat, como ela é mais conhecida. Na verdade, ela é um termo para o judeu, né, o hebraico, mais popular que Shabat ainda. Ela é traduzida literalmente como nuar. Esse é mais ou menos o pronunciamento, que ele quer dizer literalmente o lugar da habitação de Deus. Olha, versículo 15, até que o Senhor conceda ali o lugar, até que vocês entrem no Deus lhe deu descanso. Essa é a tradução aqui. É interessante que essa outra palavra, essa mesma palavra aparece lá em 2 Samuel 7, quando Davi está lá e diz assim: e aconteceu que quando o rei Davi já morava no seu palácio, pois o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos ao redor. Olha que interessante, porque aqui a causa do descanso fica clara. Só existe descanso quando os inimigos estão derrotados. Vocês só vão ter descanso
quando eles dominarem a terra, quando eles conquistarem a terra, quando os povos estiverem mortos ou expulsos, quando os inimigos estiverem derrotados, vocês vão ter descanso. As 2 tribos e meia, ele está dizendo, ó, vocês já têm descanso, porque vocês já estão na terra. Mas vocês têm que encorajar os outros e conquistar o descanso. Olha, descanso não é dormir, descanso não é ficar inativo. Descanso na Bíblia envolve um trabalho, uma ação especial. E aqui envolve encorajamento. No descanso, você imediatamente é levado ao trabalho. Conduzir, ajudar, socorrer os meus a entrarem no descanso. Entrarmos no descanso envolve trabalho, envolve comprometimento, envolve ação, e não é ficar inativo, não é ficar no ócio. E o terceiro e último ponto, irmãos, temos aqui um pacto. Versículo 16 a 18. O 16 vai dizer, aqui é a resposta dessas tribos. Eles responderam a Josué, tudo o que você nos ordenou, faremos. E aonde quer que você nos enviar, iremos. Olha, tudo nós vamos fazer. A igreja está dizendo ao pastor responsável pela igreja, nós vamos te obedecer. Nós vamos nos submeter à sua liderança. Versículo 17, como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a você, tão somente esteja com você o Senhor, seu Deus, como esteve com Moisés. Como obedecemos ao nosso antigo pastor Moisés, nós vamos obedecer a você, Josué. Que o Senhor, olha, temos uma oração aqui, que o Senhor esteja com você, assim como esteve com Moisés. Eles não só se submeteram aos seus príncipes, eles submeteram-se ao grande capitão aqui. A linguagem, ela é militar. É interessante porque o significado do nome Josué é belíssimo. Significa, do Senhor é a salvação. Irmãos, para que ele levantar um líder para as guerras? Não já tinha os príncipes? Para que levantar outro líder? Moisés não já escreveu a lei? Para que ter outra figura central ali como Moisés? Não já tinha lei, não já tinha os príncipes. Eles não já sabiam o que fazer. A lei já não estava lá com o firmamento aqui, com isso que estava sendo estabelecido. Por que a necessidade de Josué? Porque aqui a gente já tem um princípio que é fundamental no Evangelho. A lei, ela não é suficiente, não por causa dela, mas por causa da incapacidade que o povo tem de cumpri-la. Vocês precisam de mediadores. Vocês precisam de tipos. E Deus vai levantar agora do Senhor é a salvação para guiar o povo. Eles estão dizendo, nós obedeceremos ao nosso capitão, do Senhor é a salvação. Assim como esses homens, irmãos, devemos nos submeter aos nossos líderes, terrenos e imperfeitos, mediadores imperfeitos, que vão se levantar ao longo do Antigo Testamento até a chegada do Messias. E, de fato, esses mediadores não salvavam ninguém, apenas Jesus. Mas aqui a gente já tem um princípio. Vocês precisam desses tipos que vão ser porta-vozes aqui. Eles são fundamentais, não para salvar vocês, mas para guiar vocês. Para guiar e salvar somente Cristo. Josué era humildemente, irmãos, consciente de que ele era menor do que Moisés. E ele temia não ser ouvido. Para que isso não fosse um empecilho, eles vão dizer, assim como obedecemos a Moisés, nós vamos obedecer a ti. Talvez essa não fosse uma boa notícia. Por quê? Porque em muitos momentos eles não obedeceram a Moisés. Como assim? Assim como obedecemos a Moisés? Em tantos momentos nós não obedecemos a Moisés? O que deixa esse juramento garantido, irmãos,
É o versículo 18. Assim como obedecemos a Moisés, obedeceremos a ti. Essa não era garantia de nada. Por quê? Porque eles obedeceram muitas vezes a Moisés. Mas o versículo 18, todo homem que se rebelar contra as ordens que você der, ou não obedecer as suas palavras, em tudo o que você ordenar, será morto. Tem os comentaristas que falam assim, olha, se esse juramento fosse feito na época de Moisés, eles já tinham morrido há muito tempo, não tinha mais povo aqui. Não tinha mais povo. E por que falar isso agora? Porque agora eles estão entrando na guerra. Aqui é o contexto de guerra. O capitão precisa ter a confiança da obediência e o exército precisa ter a consciência da vitória se obedecer o capitão. Eles precisavam estar com isso estabelecido. O senso de urgência faz esse juramento ser gritante. Tudo que o Senhor ordenar, vamos fazer. No final, eles não vão obedecer a Josué ou a Moisés, mas vão obedecer ao Senhor. Porque é o Senhor que está ordenando a Josué. No final, a palavra, a lei, ela tem maior autoridade. Ela deve ser obedecida. Fuja de uma igreja, irmãos. Fuja de uma igreja que não valoriza a palavra. Fuja de uma igreja que valoriza umas coisas na palavra, mas não valoriza outras coisas na palavra. Diz que valoriza o amor, mas esquece a disciplina. Na verdade, não valoriza nada, porque disciplina é amor. Só valoriza a disciplina. Mas é uma disciplina sem nenhum acompanhamento. O intuito é só afastar a pessoa. É disciplinar para afastar a pessoa. E a recuperação dela, e a restauração dela, e o acompanhamento. Não, eu só queria tirar ela. Eu só queria que nunca mais ela viesse na igreja, ou nunca mais ela participasse de nada. Disciplina sem amor. Eles estão dizendo aqui, a palavra do Senhor é a nossa autoridade. Como eu disse, o versículo 17 é uma oração, que o Senhor esteja contigo, assim como esteve com Moisés. Ele está dizendo assim, ó, nós vamos te obedecer. Olha como é um pacto, é um pacto. Pacto é o seguinte, vocês fazem uma parte e eu faço a outra, né? Olha, nós vamos te obedecer. Tão somente esteja com você o Senhor. Ou seja, nós te obedeceremos, mas a cláusula para que essa obediência sempre exista é a permanência do Senhor na vida de Josué. Esse é o princípio, irmãos, desse ensinamento aqui. Olha, enquanto os nossos líderes forem submissos ao Senhor, nós seremos submissos a eles. O ato de muitas vezes a gente falar mal de um líder, recebermos a informação maldosa de um pastor ou de um presbítero, não levarmos isso para uma instância maior, a gente reter isso para nós, não falar com a pessoa afetada, isso é um pecado de rebeldia. Nós julgamos, nós decretamos a sentença, nós passamos o julgamento para outro. Isso é rebeldia. Julgamento não é feito visitando outra pessoa para falar mal de outra pessoa. O julgamento é feito no tribunal, seguindo as ordens de Deus, para que haja verdade no meio da igreja. Não existe outra forma de fazer. Só que aqui, além da obediência, tem o juramento aqui de morte. Então veja, esse juramento de morte aqui, se desobedecer vão morrer, não é por causa da pessoa de Josué, não é porque é Josué que está lá, ele é o supremo líder, mas é porque Josué, ele está se comprometendo dentro desse pacto aqui, em ser fiel a Deus. E se ele for fiel a Deus, as suas ordens, elas são da vontade de Deus. Você não é líder, você não é submisso a um pastor ou submisso a um conselho, porque esse conselho é aquele conselho que tem aquele currículo, ou ele é o pastor fulano. Você é submisso porque aquele homem fez um juramento diante de Deus.
A partir do momento que ele não estiver mais obedecendo a Deus, ele deve ser, dentro da Constituição, que nós temos uma Constituição, questionado. Essa liderança, ela não é inata à pessoa. Dessa forma, irmãos, eu poderia ensinar o que eu quisesse aqui, dizendo que eu era pastor, mas não, eu estou preso às Escrituras. Eu só posso pregar o que a palavra ordena. Eu não posso pregar o que eu quero. E usar o título de pastor para isso. Só te pedimos uma coisa, Josué. No finalzinho, ele vai dizer, olha, quem não obedecer será morto. Tão somente, seja forte e corajoso. São dois tão somente. Veja que é um pacto. Versículo 17, tão somente seja você o Senhor, seu Deus. Com você o Senhor, seu Deus, assim como esteve com Moisés. E agora no final, tão somente seja forte e corajoso. É só isso que te pedimos, Josué. Nós vamos te obedecer. Quem não obedecer será morto. Mas seja homem. É isso. É literalmente isso. Seja corajoso. Essa fala significa, você tem a promessa e a presença de Deus, a lei e o povo. Seja corajoso. Faça o que tem que ser feito e nós vamos te obedecer. Irmãos, analisemos o currículo de Jesus. Será que dá para ficar no exército de um general como Jesus? O mundo, ele diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Venceu o mundo. O pecado, nunca pecou. Nunca pecou. A morte, derrotou a morte. No terceiro dia, ressuscitou, venceu a morte. O diabo, na cruz do Calvário, esmagou a cabeça da serpente. Esse é o Filho de Deus. Esse é o general de guerra, que inúmeras vezes mostrou ser forte e corajoso. Vale a pena servir a Jesus. Ele não vai me abandonar. Ele não vai nos deixar. Ele já marchou sobre todos os nossos inimigos. Eu não sei se vocês já pensaram no dia da morte. Eu acho que nesse contexto aqui, todos os dias eles pensavam no dia da morte. Eles estavam indo para a guerra. Se esse fosse o nosso caso, esse pensamento iria pairar na nossa mente mais vezes. Mas uma vez ou outra, isso nubla nossa mente. A gente pensa na morte, olha, como vai ser no dia da morte? Será que eu vou ter medo? Será que o medo vai me dominar? Quantas vezes esses homens devem ter pensado isso? Devemos ser fortes e corajosos. O nosso general já venceu tudo por nós. Como diz a música, já não há mais nada que a ele não pertença. Ele já morreu e no terceiro dia ressuscitou e nele iremos viver eternamente. Então, dito isso, irmãos, eu tenho algumas rápidas aplicações dentro disso que a gente viu aqui. A primeira é que nós não temos o direito de não ajudarmos os nossos irmãos. Esse é o primeiro ensino aqui, desse lembrete que Josué está fazendo a essas 2 tribos e meia. Olha, vocês entraram no descanso e agora a obrigação é vocês ajudarem os seus irmãos a entrarem também. Irmãos, não tem essa de eu estou tranquilo no meu descanso enquanto o meu outro irmão está sofrendo. Não dá para eu descansar desse jeito. O ensinamento é, vocês são um só povo. Numa primeira leitura aqui, a gente ficaria preocupado talvez com as crianças que iam ficar lá. Olha, mas o pessoal vai atravessar o Jordão, os homens vão ficar lá, e as mulheres e as crianças vão ficar com quem? Quem iria cuidar deles? O Senhor. O Senhor iria cuidar. Eles já estavam numa terra segura, numa terra sem inimigos. A prioridade era o povo que não tinha terra ainda. E estava cheia e repleta de inimigos. Não é justo. Esse é o princípio. Não é justo eu desfrutar do descanso e o meu irmão não. Eu não estou em paz. Eu não estou descansado. Ele está dizendo, olha, você só vai encontrar descanso quando você for conquistar e voltar. Aí você vai descansar. Mas enquanto isso, você não tem descanso. No cristianismo não existe esse tipo de individualismo. Somos um só povo. Se um está precisando de uma coisa, todos estão. Temos que conquistar o que um está precisando. Essa é a ajuda mútua do Evangelho.
Irmãos, o versículo 18 aqui, esse é a segunda aplicação, ele menciona a morte aqui, caso haja desobediência, né? Será que essa deveria ser a consequência de ovelhas rebeldes no dia de hoje? Morte. Se não obedecer ao pastor ou ao conselho, morte. Hoje não estamos nesse contexto de guerra, nem no Antigo Testamento, mas o princípio aqui continua. Esse é o princípio que é justamente aplicado lá em 1 Coríntios. Quando Paulo vai dizer, olha, seja entregue a Satanás. Ele está dizendo o que aqui? Para aquela disciplina? Que ele vá para o inferno? Não. Aqui nós temos uma aplicação que visa uma coisa que nós chamamos de excomunhão. Que ele seja tirado do meio da congregação. Esse é o princípio da morte, digamos aqui, assim, nos dias de hoje, ou da punição ali. O que vemos hoje são igrejas que preferem abafar casos de escândalos, conviver com esses pecados dentro da igreja do que resolvê-los. A ideia é, o rebelde ele vai ser tirado do meio dos irmãos. A ideia é que ele seja restaurado, mas não no meio dos que estão sendo submissos. Ele vai ser restaurado fora. Se ele mostrar sinais de arrependimento, isso é o que é feito, por exemplo, lá em 2 Coríntios. Quando Paulo retorna a esse irmão e ele mesmo vai dizer para que não caia em profunda tristeza. Às vezes a gente pode pensar, poxa, a pessoa já não mostrou arrependimento? Por que afastar? Por que ela ficar um tempo sem tomar Santa Ceia? Se ela já chorou perante o conselho, se ela já mostrou que está arrependida, se ela já mostrou que está arrependida e está tudo certo na família dela, na vida dela, para que ficar 2, 3 meses sem tomar Santa Ceia, não participar dos ministérios? Para que ela ficar afastada? Porque nós precisamos ver, através do tempo, se houve de fato arrependimento. Também para que sirva de exemplo, muitas vezes Deus vai fazer isso, para que sirva de exemplo da rebeldia. Olha, tem consequência, claro. E arrependimento é mostrado com palavras e atitudes. Se não existia a atitude do arrependimento, o máximo que existiu ali foi remorso. É a atitude de Judas. A ordem precisa ser estabelecida no meio da igreja. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Penúltimo ponto, irmãos. Josué, essa passagem aqui, é uma aplicação direta a Josué 1, 7 a 8. Quando Deus diz, Josué, observa na lei. E é de fato, ele está pegando a lei aqui e colocando, lembrando os rubenitas, os gaditas e parte da tribo de Manassés. Porque esse é o compromisso que eles estabeleceram para liderar. Josué vai buscar na palavra. Ele vai lembrá-los desse juramento. E é isso que um líder faz, irmãos. É isso que um líder ele faz. Ele busca na palavra. É isso que um sacerdote do lar ele faz. A Bíblia, irmãos, não é um resultado de teste vocacional. Qual é a minha profissão? Vou procurar na Bíblia. Não, como assim? Eu não tenho respostas específicas sobre o rumo da minha vida na palavra de Deus. O que é que eu devo fazer agora? Abre num versículo, feito muita gente faz. Não. Mas a meditação nela e o guiar de Deus na minha vida vai fazer com que eu comece a entender o que é que Deus quer para a minha vida. Claro. Olha Josué 2. Josué capítulo 1, versículo 2. Diz assim, ó. Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora para este Jordão. E passe este Jordão, você e todo este povo. E entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Aí, Josué 1:11. Passem pelo meio do arraial e ordenem ao povo, ele está dizendo aos príncipes, dizendo, preparem a comida, porque daqui a 3 dias vocês vão atravessar este Jordão para que entrem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, para que tomem posse dela. Deus diz que eles passariam o Jordão. Josué prontamente diz, vamos passar o Jordão, mas temos que juntar mantimentos. Essa é a experiência do líder. Essa é a maturidade do líder, é entender as futuras necessidades.
Deus já havia dado a oportunidade de Josué entrar na terra prometida, como espia, há alguns anos atrás. Ele analisou a rotina do povo. Ele analisou que as cidades eram repletas de muros. Josué já estava sendo preparado para aquela tarefa. Existem coisas específicas sobre a nossa vida, elas não estão na palavra de Deus. Nem esse é o objetivo da palavra de Deus. Olha, em que eu devo votar? Procura na palavra de Deus. Qual é o emprego que eu vou escolher? Qual é a igreja que eu tenho que ser membro? Com quem que eu tenho que casar? Qual é a cidade que eu vou morar? Isso não está, mas ela contém princípios fundamentais, que vão lhe conduzir, que vão lhe ajudar e lhe nortear nessa caminhada. Através das circunstâncias que Deus vai lançar nas suas vidas. Ele está fazendo a gente amadurecer e preparando a gente para desafios futuros, planejando a nossa vida. Você acha que Josué foi um dos espias há 38 anos atrás em vão? Não, Deus já estava usando as circunstâncias para preparar aquele futuro líder. De fato. E por último, irmãos, um quarto e último ponto aqui. Existia uma teoria muito forte na Idade Média, lançada por um teórico francês, Jacques Bossuet, chamava a teoria do direito divino dos reis. Que é a teoria que dizia o seguinte: olha, era uma teoria muito fácil de ser confrontada com a palavra de Deus, mas ninguém tinha a palavra de Deus. Então era difícil. Ela se torna muito popular. Era uma teoria para defender o absolutismo. Para defender que o rei tem poder e pronto. Ele vai dizer, olha, se Deus colocou o rei no determinado cargo, toda decisão que ele tomar é Deus que está tomando. É o direito divino dos reis. Tudo que ele disser, toda lei que ele lançar, tudo que ele fizer, é Deus literalmente fazendo. Então você não pode questionar se é Deus que está lançando. E de fato isso aí não seria verdade? Será que quando Moisés ele feriu a rocha, foi Deus que estava ferindo a rocha? Será que quando Davi ele matou Urias para ficar com a esposa dele, era Deus matando Urias? Será que quando Salomão ele levantou o templo lá para os deuses das esposas, era Deus levantando o templo? Não, Deus não estava aprovando isso. Aqui, essa teoria é uma desculpa para a liderança cega. Irmãos, lideranças, nós não somos perfeitos. Todos nós temos falhas, assim como Josué, assim como Moisés. Mas enquanto estivermos agindo segundo a palavra de Deus, vocês devem submissão à liderança que foi colocada sobre a vida de vocês. E entenda que não é uma liderança cega, jamais deve ser. Versículo 17, tão somente esteja com você o Senhor, seu Deus. Se Deus colocou aquele líder eclesiástico, aquele conselho, para cuidar da sua vida, e esse conselho e esse líder, ele segue obedecendo a palavra de Deus, nós devemos submissão a ele. Submissão significa ouvir o que está sendo dito, obedecer o que está sendo ensinado. No final, todos obedecem a alguém. Não existe líder supremo. Líder supremo só Deus. Eclesiastes 8, Salomão vai dar um grande discurso sobre como devemos ser submissos ao rei. Ele diz no versículo 4 de Eclesiastes 8, a palavra do rei tem autoridade suprema. Mas depois ele vai falar, a partir do versículo 7 de Eclesiastes 8, da limitação que todos nós temos. Inclusive o rei. Versículo 7 ele vai dizer, ninguém sabe o que vai acontecer. Pois quem poderá dizer o que é que vai acontecer? Versículo 8, não há ninguém que tenha domínio sobre o espírito para o reter, nem tampouco tenha poder sobre o dia da morte. Ele está dizendo, olha, o rei que você deve submissão, ele não sabe o que vai acontecer igual a você. Ele não tem poder sobre a vida dele igual a você. Ele está dizendo, olha, a gente deve submissão às autoridades, mas no final, ninguém tem poder supremo. Moisés não tinha, mesmo sendo um grande profeta. Josué não tinha. Todos nós, líderes e liderados, nós respondemos ao único rei, ao supremo pastor. Mas assim, ele estabeleceu. Ele estabeleceu aqui, olha, tribos. Ele estabeleceu príncipe das tribos. Ele estabeleceu líder central para o bem,
para a organização da igreja. E no final, todos nós damos contas ao líder supremo, na certeza que os nossos pecados já foram pagos por Ele mesmo. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos ricamente pela Tua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo livro de Josué. Obrigado porque ele nos